Bem, o Richarlison, na verdade, ele se reconstruiu, né, dentro da seleção, porque ele era um jogador que tinha muito mais visibilidade jogando pelos lados, né? E quando a gente vê, de repente, ele fazendo o papel de centroavante, a gente vê que ele realmente se refez e terminou como titular, né? Essa é a primeira coisa. Porque ele viu que pelos lados do campo ia ficar difícil para ele, com o Vinícius Júnior, com o Rafinha e o próprio Neymar que jogava ali. Então ele começou a evoluir exatamente nessa posição de centroavante. Ele sabe jogar de centroavante, né? Aí a parte técnica ela vem de acordo com a oportunidade, né? Aquele gol que ele faz de voleio no primeiro jogo realmente é de um jogador que tem uma capacidade muito grande e recursos muito grandes quando se apresenta uma situação como se apresentou aquela. Bem, a gente vai falar em termos de visibilidade, naturalmente acho que hoje o Vinícius Júnior é aquele jogador que causa mais, vamos dizer assim, furor, não só para os torcedores, mas como a imprensa. Mas se a gente for olhar pelo lado coletivo, lado prático do jogo, a gente tem um Casemiro fazendo uma Copa, né, juntamente com o Marquinhos e o Thiago Silva, bem acima daquilo que a gente esperava, além da expectativa. Não que ele não fosse esse jogador com essa capacidade. Mas já acho que o Casemiro hoje, dentro da seleção brasileira, principalmente nos últimos jogos, foi uma peça fundamental e acho que vai ser uma peça fundamental até o final. Bem, a gente vai fazendo a cabeça exatamente para poder chegar a essa posição, essa situação, que é a situação eliminatória, né? Aí a concentração é maior, os cuidados são maiores, a concentração principalmente é maior, né? Os cuidados que eu falo não é somente em termos físicos, né? Principalmente mental, né? Porque você tem que ter a cabeça extremamente forte para saber que essa situação ela pode te dar aquela euforia, que é da passagem do turno, mas você também tem que estar preparado, porque a carreira não vai acabar aqui. De exatamente também com a cabeça preparada, se por acaso não conseguir atingir o objetivo, né? Eu acho que são essas as preocupações maiores. Quanto à questão do campo, eu acho que fica muito mais a parte coletiva, né? Quando você tem um coletivo forte, não somente com a bola, mas principalmente de cabeça, eu acho que a possibilidade de você continuar seguindo na campanha, eu acho que são muito grandes. Sem dúvida, eu acho que esse foi uma das atitudes, né, muito importante do Tite, valorizar, vamos dizer, todo o elenco, né? A gente viu principalmente o terceiro goleiro, que dificilmente tem a chance de poder participar de uma Copa do Mundo. Como já aconteceu com o Rogério Ceni lá atrás, eu acho que o Tite também fez isso agora com o Everton, né? Fazendo com que ele possa, pelo menos, não é participar somente da Copa, é estar no campo. Eu acho que isso foi uma atitude que fortalece e muito o grupo. Da mesma forma como aconteceu em 1994, né? Você vai ter, principalmente por parte dos jogadores brasileiros, dos treinadores brasileiros, vão ser muito mais requisitados. Porque normalmente na minha teoria, quem ganha tem razão. Então você, naturalmente também dentro do futebol, você procura ser copiado. Não somente através de plano de jogo, mas principalmente através dos profissionais que trabalham no futebol. Bem, eu acho que isso aconteceu não só no Brasil, mas é lógico, principalmente. Eu comecei a jogar futebol na praia, né? Como aqueles que começaram a jogar nos campinhos de várzea, né? Ou até mesmo no meio da rua, tudo isso aconteceu. Só que com a explosão demográfica, imobiliária, tudo isso acabou. Então foram virando, vamos dizer, essas escolas de futebol, né? Essas academias de futebol, elas começaram a ter um desenvolvimento muito grande. É lógico que ela deixa de ser uma coisa espontânea, né? Ela passa a ser uma coisa porque você tem alguém para te dirigir da forma como você deve fazer as coisas jogando futebol. Completamente diferente da minha época, onde eu não tinha ninguém para me dirigir. As coisas que eu fazia era coisa espontânea, era coisa do meu talento, né? Que depois foi desenvolvido quando eu virei profissional. E isso a gente vê não somente no futebol brasileiro, mas principalmente também no futebol europeu. A gente vê hoje jogadores que foram formados por essas academias. São meio que robotizados, né? Deixa de tirar um pouco aquela espontaneidade do cara tentar um drible, do cara fazer alguma coisa de diferente. Parece que ele é meio robotizado mesmo, né? Programado para fazer certas coisas.
aí a parte tática, naturalmente, ela começa a aparecer mais do que a parte técnica, que é onde eu acredito seja a grande razão do futebol, né? Os jogadores técnicos são aqueles que mais aparecem e, de consequência, são aqueles que têm uma identificação maior com o próprio torcedor. Eu acho que o Vinícius Júnior é aquele perfil do jogador brasileiro que saiu muito cedo do país, né? Saiu somente com 18 anos, para um clube enorme, né, que é o Real Madrid, onde existiu um certo ceticismo. Ele não vai conseguir jogar, ele precisa disso, precisa daquilo. As pessoas esqueceram que ele estava num processo de maturação, né? E esse processo, eu acho que ele se deu aos passos, né? Step to step, né? Porque ele foi conseguindo fazer essa evolução até mesmo pelo fato dele ter encontrado um treinador como o Carlo Ancelotti, que conseguiu tirar dele o que ele tinha de melhor, a parte técnica, e incutir um pouco nele a parte tática também. A gente vê o Vinícius Júnior muito mais hoje comprometido com a parte técnica, tática, do que era quando ele chegou. Por quê? Porque ele foi aprendendo, ele foi evoluindo. E hoje esse é um jogador pronto, maduro, com seus 21 anos. Quer dizer, ainda tem muita coisa para ele evoluir, muita coisa para ele progredir, mas acho que só a participação dele nessa primeira Copa do Mundo, demonstrando já essa maturidade, já nos deixa, né, para daqui a 4 anos, já uma esperança muito grande que ele, naturalmente, vai ocupar o lugar daqueles grandes jogadores, podendo ser ele o protagonista da seleção. Bem, eu acho que a evolução da seleção ela veio aos poucos, né? Tudo bem, foram 4 times diferentes, mas também foram alternativas boas que a gente viu. Quer dizer, a gente não podia imaginar que o Militão seria titular do lado direito, do lado esquerdo jogando um improvisado, mas deu conta perfeitamente do recado porque já tinha atuado, né, nessa posição, né? E o Danilo mostrou para todos, né, o quanto é importante você também no seu clube você ter multifunções, né? Porque na Juventus ele joga pelo lado esquerdo. E tem a alternativa de você voltar como o time do primeiro jogo. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Até mesmo porque deu uma demonstração contra a Coreia. Ganhou fácil, goleou, mas fez o jogo se tornar fácil, que é o mais importante, né? Transformou na prática a teoria que a gente achava que seria um jogo fácil. Bem, esse processo dos clubes europeus seguirem os jogadores brasileiros, não só os brasileiros, mas principalmente os sul-americanos, porque quando a gente vê competições de sub-16, sub-18, os olheiros de todos os grandes times já estão ali. Por quê? O processo que foi acontecendo. Antes você ir embora com 22, 23, 24 anos. Esse processo hoje já mudou. Então já está levando com 16, 17, 18 anos, porque faz com que essa evolução seja dentro da mentalidade europeia. É lógico que existe uma perda para o futebol brasileiro. O Endrick certamente vai ser um grande jogador, a não ser que aconteça alguma coisa assim de muito grave na carreira dele. É uma perda para o futebol brasileiro, né? Mas em compensação acho que a gente pode ganhar, como aconteceu com o Vinícius Júnior, né? Esse amadurecimento dele no seu clube e hoje servir na seleção. Bem, as minhas memórias, minha aventura, eu digo que são as memórias da minha aventura italiana, são as melhores possíveis. Primeiro, os 3 anos que eu passei em Torino, a gente ajudou o clube a voltar, né, a um nível que fazia muito tempo que ele não estava, desde praticamente 1976, quando ganhou o último Scudetto, nós conseguimos chegar ao vice-campeonato naquele ano. Eu tenho uma filha que nasceu em Torino, quer dizer, as minhas raízes torineses serão para o resto da minha vida. E depois tive uma outra experiência maravilhosa, que foram os 2 anos em Pescara. Eu nunca tinha jogado num clube que lutava para não ser rebaixado, né? E naturalmente eu fui o primeiro estrangeiro, né, a jogar no Pescara. Foram 2 anos maravilhosos, onde eu mantenho até hoje as raízes. Tenho um compadre, né, de Pescara, que eu praticamente todo ano vou lá para vê-lo. Eu só posso dizer que se eu não morasse no Brasil, certamente eu iria morar na Itália. A cidade eu não sei, mas iria morar no país que eu aprendi não somente a gostar, mas sobretudo de ter
uma ligação grande com os italianos, né? Eu, quando digo, vou viajar para a Itália, eu fecho tudo e vou porque eu me sinto em casa. E acho que isso foi também uma parte que o italiano me deu, não só dentro do futebol, mas também extracampo. Eu li alguma coisa a respeito desse inquérito que existe sobre o problema fiscal da Juventus, mas sei pouca coisa, né? Só me lembro da Juve mesmo, foi o gol do Serena, né, no último minuto do jogo, no meu primeiro derby, quando ele fez um gol de cabeça. Essa recordação eu guardo com ela para sempre. Bem, o Pelé não dá para a gente definir muito ele com uma palavra só, né? Eu acho que ele esteve acima do tempo quando ele jogou, né? Principalmente na parte física, né? E tem aquele lado Edson Arantes, que é generosidade, cortesia, simpatia, que cativa todas as pessoas, né? Eu acho que por isso que ele é adorado, não somente pelos brasileiros, mas pelo mundo inteiro, né? E estamos todos torcendo para que ele possa se recuperar do problema que teve agora e possa, de repente, estar por muito tempo ainda curtindo a seleção brasileira. Ele é incomparável e insuperável. Bem, você primeiro precisa ter coragem, né, para você colocar o Cristiano Ronaldo no banco. E o treinador teve a resposta, né? Que foi do Gonçalo Ramos fazendo 3 gols. Não só pelos gols, mas também pelo comportamento dele no lado coletivo do jogo. O tempo passa para todo mundo, né? E naturalmente o Cristiano vai entender isso, né, da forma melhor para que ele possa continuar tendo o grande respeito que o grupo tem. Afinal de contas, ele é o principal jogador da seleção portuguesa dos últimos 10 anos. Quer dizer, é só você dar uma olhada em tudo aquilo que a seleção portuguesa fez antes e depois do Cristiano Ronaldo. Mas o tempo passa para todo mundo.